Hoje na videoaula a gente vai estar fazendo a resolução das questões sobre permutação com elementos repetidos e permutações circulares. A primeira questão foi solicitado quantos anagramas a palavra papagaio possui. Então vejam que é um problema, tudo bem que a gente está tratando só sobre esse assunto, mas quando tiver todos os assuntos misturados, todas as técnicas, você vai selecionar a técnica permutação, pois estamos trabalhando com todas as letras da palavra papagaio. Porém, como alguma dessas letras se repetem, concluímos que a técnica a ser utilizada é a permutação com elementos repetidos. A palavra papagaio possui 8 letras, logo o nosso universo, nosso N, é igual a 8. Porém, a letra P aparece 2 vezes e a letra A aparece 3 vezes. As permutações entre as letras A's e as permutações entre as letras P's não configuram anagramas diferentes. Então, por isso, temos que usar a permutação com elementos repetidos. Permutação seria com elementos repetidos de 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo a simplificação dessa divisão de fatoriais, desenvolveríamos o 8 até o 3 fatorial para cancelar esse termo. Operando com as contas restantes, encontraríamos o total de 3.360 anagramas. Volta para lá. Anagramas da palavra papagaio. Bem tranquilo, é uma conta simples. Questão 2. Uma professora de educação infantil de uma escola, durante a recreação de seus 6 alunos, organiza-os em círculo para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora. São 3 meninos e 3 meninas, e cada menina ficará ao lado de um menino, de modo alternado. As possibilidades de organização dos seus alunos são... Verifiquem que eu coloquei uma imagem, pessoal, dizendo que pelo problema citar que é um problema de permutação circular, pois os alunos estão dispostos num círculo. Porém, como a restrição solicita que seja intercalados meninos e meninas, qual é o raciocínio que nós temos que ter? Se a gente fixar os meninos, nós podemos permutar simples as meninas, pois quem vai estar gerando, quem vai estar fazendo a distribuição em círculo seriam os meninos, ou vice-versa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Nós iremos permutar circularmente um grupo e iremos permutar simplesmente o outro grupo. Ou seja, devemos aplicar a permutação circular aos meninos ou às meninas. O grupo que for tomado como fixo, por exemplo, os meninos, vai ser a permutação circular. Nós estamos fixando os meninos. Já as meninas terão uma permutação simples. Em outras palavras, faremos uma permutação circular dos meninos e uma permutação simples das meninas, ou vice-versa, uma permutação circular das meninas e uma permutação simples dos meninos. Verifiquem que não tem alteração na resposta, primeiro pela quantidade de meninos e meninas serem iguais. Segundo, porque nós estaremos trabalhando com raciocínio de 2 tipos de permutações diferentes, já que queremos meninos e meninas. Aplicando o princípio multiplicativo ao final, multiplicaremos essas permutações. Uma permutação circular dos 3 meninos vezes uma permutação simples das 3 meninas. A permutação circular dos 3 meninos ficaria como 3 menos 1 fatorial, que daria 2 fatorial, vezes a permutação simples das meninas, 3 fatorial. Ficaríamos com a conta de 2 vezes 6. Existem 12 maneiras diferentes de se calcular a distribuição desses alunos na roda. Questão 3. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores.
Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo, 3 tipos de possibilidades. Pelo problema, a criança ganhou 2 de baunilha, 2 de chocolate e 2 de morango, totalizando os 6 picolés. Estamos trabalhando com a distribuição dos 6 picolés, ou seja, estamos trabalhando com todo o universo, nosso N igual a 6. Porém, como o elemento baunilha se repete 2 vezes, assim como o elemento morango e o elemento chocolate também se repetem 2 vezes, nós faremos uma permutação com elementos repetidos. Ou seja, nosso N total é 6, N1, repetição de baunilha igual a 2, N2, repetição de morango igual a 2 e N3, repetição de chocolate igual a 2. Fazendo essa permutação, teríamos a divisão de 6 fatorial por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Operando essas contas, concluiríamos que existem 90 maneiras diferentes dessa criança consumir esses 6 picolés durante os 6 dias. Permutação com elementos repetidos é muito tranquilo. A circular eu até acredito que possa confundi-los, mas com elementos repetidos não vejo problema. Questão 4. O catavento abaixo possui 5 pontas, e cada uma delas é pintada com uma única cor, sendo uma azul, uma verde, uma amarela, uma vermelha e uma laranja. O número de cataventos diferentes que podem ser produzidos por meio da alteração da disposição das cores citadas é igual a... As cores estão dispostas numa forma circular. O total de cores é igual a 5. Podemos concluir que isso é uma permutação circular de 5 termos. Ou seja, 5 menos 1 fatorial. Encontraremos como resposta 24 possibilidades diferentes para esse catavento. Questão 5. A figura a seguir é um volante da loteca, no qual um apostador em cada um dos 14 jogos marca 1, 2 ou 3 dos resultados possíveis, sendo a coluna 1 a vitória do time da casa, o mandante, a coluna do meio o empate e a coluna 2 a vitória do time visitante. A quantidade de palpites duplos e triplos são limitados. Ao preencher um volante da loteca, Sérgio escolheu marcar em cada jogo apenas um dos resultados possíveis, sendo que ele decidiu marcar 7 colunas 1, 5 colunas do meio e 2 colunas 2. O número de formas diferentes de Sérgio fazer essa aposta é igual a... Verifiquem que é um problema de permutação, pois estamos trabalhando com todos os 14 jogos. Porém, temos 7 vezes a repetição da coluna 1, 5 vezes a repetição da coluna 2 e 2 vezes a repetição da coluna 3. Então, nós temos uma permutação com elementos repetidos de 14 fatorial sobre 7 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. Aplicando essas contas, encontraríamos como resposta 72.072 possibilidades de marcações diferentes, seguindo os critérios que o Sérgio estabeleceu. Também já fizemos questões bem mais complexas. A questão 6, pessoal, quem respondeu eu anulei, quem não tinha visto ainda nem vai chegar a ver, né? Eu cancelei o envio porque eu viajei, as opções estavam erradas. Então não teve quem respondeu, não errou, tá? Foi anulado. Quantos são os anagramas da palavra italiana que começam com consoante? A gente, a princípio, pode pensar simplesmente num problema de permutação com elementos repetidos, pois das 8 letras, a letra I aparece 2 vezes e a letra A aparece 3 vezes. Porém, o enunciado coloca uma restrição nesse problema. Ele quer que a primeira letra seja obrigatoriamente uma consoante. Então, verifiquem que para a primeira posição, primeira letra dos anagramas da palavra italiana, nós só teremos 3 opções. Pode ser o T, o L ou o N.
Para as outras 7 letras restantes, ou seja, agora o nosso universo deixou de ser n igual a 8, porque nós gastamos uma letra na primeira posição, estamos agora com 7 letras disponíveis. Como eram consoantes, as letras que se repetem continuam com a mesma quantidade, o A 3 vezes e o I 2 vezes. Então, nós temos agora uma permutação de 7 fatorial divididos por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Encontraremos como resultado 420. 420 é a permutação das 7 letras seguintes. Mas como nós temos as 7 letras restantes e a primeira letra, nós temos que fazer agora o produto entre as 3 opções para começar com consoante e as 420 opções restantes para distribuir as letras. Fazendo o princípio multiplicativo, 3 vezes 420, encontraríamos como resultado 1.260 anagramas da palavra italiana que começam com consoante. Então, esses foram os 6 exercícios sobre esse assunto, pessoal. Já avisei vocês no grupo, porém, relembro, temos um simulado hoje envolvendo todas as matérias de análise combinatória, disponível até às 7. Tentem fazer como se fosse uma avaliação. Sexta-feira a gente continua a nossa matéria, ok? Abraços, fui!